Próximo passo, né? Definimos aqui a ordem, né, do TIR. Nós vamos analisar aqui pelo investimento acumulado, certo? Então, nós vamos calcular aí a média né, do investimento A, que é o primeiro aqui, né, um total de 10 milhões. 10 milhões. Certo, eu acabei apagando aqui, que eu estava desenvolvendo aqui uma outra questão. Beleza. Então, 10 milhões. Esse tipo de cálculo, né, de média, ele tem que calcular, né, onde esses 10 milhões, o que eu tenho de capital de terceiros e o que eu tenho de capital próprio, certo? Então, na questão no enunciado diz, né, que eu tenho 40% de capital de terceiros e 60% de capital próprio, certo? Então, capital de terceiros 40% e capital próprio 60%. Tá. Vamos calcular primeiramente o capital de terceiros, certo? Como que a gente faz isso? Então, eu sei que o capital de terceiro tem peso 40% e o capital próprio 60%, certo? Fizemos aqui o cálculo, né? Chegamos a novas taxas, que a gente tinha que descontar aqui o imposto de renda, que dizia no enunciado. Então, o meu capital de terceiros sobre esses 10 milhões, então eu tenho 40% de capitais de terceiros, então eu tenho 4 milhões de capital de terceiro, certo? Então tá, 4 milhões. Aí, o capital de terceiros, eles informam aqui, se você fosse fazer um empréstimo, né? Até 7 milhões, você usaria essa taxa que se transformou nessa, certo? Então, o meu peso aqui é o quê? 40%. Por quê? Porque 4 milhões é menor do que os 7 milhões, certo? Então, você vai usar todo esse 4 milhões, né? Todo esse 4 milhões para poder pegar esse valor emprestado. Então, vai ser 0,40 vezes, né, até 7 milhões, a taxa é 0,112. Vamos fazer o cálculo. Então, 0,40 vezes 0,112. 0,0448. 0,0448. Beleza, agora nós vamos calcular o capital próprio. Mesma coisa, eu vou pegar os 10 milhões, que é o total investido, e vou multiplicar por 0,60, né, que é a porcentagem. Opa, botei coisa errada aqui. Então, vou pegar os 10 milhões e vou multiplicar por 0,60. 6 milhões, obviamente, né, porque se deu 4 milhões ali, são 10, me sobram 6 milhões. Então, 6 milhões equivale a 60%, certo? E o capital próprio aqui, ele diz o quê? 10 milhões, que foi o que a gente descobriu, né? Pegando os 20 milhões e tirando 50% do dividendo, então me sobra isso aqui como, né, o meu capital próprio. 6 milhões é menor do que 10 milhões, certo? Então, nós vamos usar toda essa porcentagem, 60%, vezes a taxa aqui, que é de 20%, né? Se fosse mais do que 10 milhões, que é o que exemplos que nós veremos à frente, né, nós usaríamos uma parte com 20% e o restante com 30%, que ele teria que colocar novas ações no mercado para poder ter capital, né, para poder suprir esse projeto. Então, 60% vezes 0,20. Tá. 0,60 vezes 0,20. 0,12. Ou 12%. E o de cima, vezes 100, 4,48%. Se a gente soma os dois projetos aqui, 4,48% mais 12%, nós chegaremos em qual resultado? 4,48 mais 12. 16
16,48%. Exatamente o valor que ele achou aqui. 16,48% ao ano. Tem esse detalhe. Então, gente, é mais ou menos isso aí. Então, eu fiz o primeiro, eu fiz o do A. Agora, nós iremos fazer o da letra E, né? Que é 15 milhões.